Esse é um assunto que diverge opiniões. Mas e aí, qual é a minha opinião? O Gustavo ser convocado para a seleção brasileira seria um absurdo? Olá telespectadores, eu sou o Lucas Carneiro e no vídeo de hoje eu vou fazer mais um vídeo do quadro Opinião Própria. Se você for novo no canal, já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações. Eu posto vídeos aqui de segunda a sexta entre 6 e 7 horas da tarde. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que realmente diverge muitas opiniões. E muito porque o Gustavo é um jogador que ele tá ficando conhecido, está ganhando notoriedade agora que ele voltou pro Corinthians e que ele tá fazendo um início de ano muito bom, muito acima da média. Mas e aí, essa boa fase do Gustavo seria o suficiente para ele ser convocado para a seleção? E se ele fosse convocado para a seleção, seria um absurdo? E eu vou começar respondendo a primeira pergunta. Se o momento dele, atual, seria o suficiente para ele ser convocado para a seleção? Na minha opinião, sim. Eu acho que o momento atual do Gustavo é sim o suficiente para ele ser convocado. Mas eu repito, convocado, não estou dizendo que é para ele ser titular da seleção. Mas por que não ser convocado se está tendo um momento bom? A seleção tá aí para isso. Se o jogador tá numa fase boa, eu não vejo nenhum problema em convocar ele. Mas aí tem a galera que discorda disso por dois motivos. O primeiro, não gostam do Corinthians. E o segundo, o Gustavo não é muito conhecido. Ele tem apenas 24 anos, ele se transferiu para o Corinthians e aí ele foi emprestado para o Fortaleza, onde ficou uma temporada lá e marcou 30 gols pelo Fortaleza. Foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B e aí ele acabou voltando para o Corinthians esse ano e tem um início de ano espetacular. Porém, antes ele passou por clubes muito pequenos, clubes que não têm quase notoriedade na mídia. Isso acaba fazendo com que ele não fosse muito conhecido. E por muita gente, ele está sendo reconhecido somente agora, que ele está fazendo um ótimo início de ano pelo Corinthians. Isso acaba fazendo com que ele ganhe mais reconhecimento. E aí muita gente vai falar, quem é esse Gustavo, de onde esse cara veio, esse cara é ruim, é só momento e etc. Mas não parece ser só momento, pois ele fez uma ótima temporada pelo Fortaleza. Claro, na Série B, não é o mesmo nível de competitividade que o Campeonato Brasileiro, porém ele fez uma ótima Série B, é fato isso. Ele fez 30 gols. E ele tem um outro início de ano muito bom pelo Corinthians. Tudo leva a crer que ele vai ter um ótimo ano pelo Corinthians. E um Corinthians que está numa fase difícil, estava necessitando desse centroavante, fazedor de gols. E o Gustavo chegou para resolver esse problema, e por enquanto vem resolvendo. Pois com o Gustavo o Corinthians tem um desempenho muito melhor. Ele já fez 7 gols em 8 jogos disputados pelo Corinthians. Ou seja, ele tem praticamente um gol por jogo. Isso é uma média muito boa, principalmente para um atleta que joga aqui no Brasil. Não é toda hora que a gente vê isso. Ele superou já números do Jô quando ele passou pelo Corinthians, quando teve essa passagem pelo Corinthians, que ele começou muito bem, o Jô, todo mundo hypou em cima dele. E o Gustavo já tem números melhores que ele. Ou seja, tudo leva a crer que vai ser um ótimo ano dele pelo Corinthians. E tem a galera que critica ele pelo fato dele jogar no Corinthians. E na minha opinião, isso é direito do torcedor. Ainda mais contra o rival, né? É difícil você elogiar um jogador do time rival. Mas independente do clube que você torce, você tem que aceitar que o Gustavo está sim em uma ótima fase atualmente e que atualmente ele é o melhor centroavante em atividade no futebol brasileiro, que atua no futebol brasileiro. Claro, tem outros jogadores como o Henrique Dourado, que está numa boa fase também. Tem o Pedro Fluminense, que tem um potencial muito grande de evolução. Tem o Ricardo Oliveira, que mesmo já em uma idade avançada está jogando muito pelo Atlético Mineiro, entre outros centroavantes por aí. Mas o Gustavo é o que está em melhor fase atualmente, competindo, claro, com o Ricardo Oliveira, que também está jogando muito. Isso aí é muito de opiniões, né? Tem gente que vai achar o Ricardo Oliveira, outros o Gustavo. Na minha opinião é o Gustavo, porque é um jogador muito jovem e que tá tendo um destaque fundamental num time que vinha sofrendo com resultados. E o Gustavo tá resolvendo pro Corinthians, ele tá dando resultado. Mais do que fazer gols é você dar o resultado pro seu time. E o Gustavo tá dando isso de sobra. Agora, voltando um pouco à teoria de muita gente não gostar do Gustavo devido ao fato dele não ser tão conhecido assim, a gente pode ter um exemplo bem parecido por aí. Roberto Firmino, por exemplo, que hoje é muito elogiado por vários torcedores da seleção brasileira, é muito enaltecido e quase que incontestável na seleção brasileira. Antigamente ele já foi muito criticado também pelo torcedor brasileiro, porque ele saiu muito cedo do Brasil e foi jogar no Hoffenheim da Alemanha, que é um clube não tão conhecido assim. E devido a isso ele ficou meio desaparecido. E quando ele apareceu, todo mundo dizia, esse cara é ruim, esse cara não presta, não é jogador de seleção. De onde surgiu esse Firmino aí?
E pode estar acontecendo mesmo com o Gustavo, porque ele também não era tão conhecido assim, ele foi contratado pelo Corinthians, jogou pelo Fortaleza, depois voltou agora pro Corinthians, e antes ele passou por clubes bem pequenos, então ele não era tão conhecido até agora, sem falar que ele é jovem, né, tem 24 anos. Agora, se você entende de futebol, não tem nenhum direito de dizer que ele é ruim, até porque ultimamente o José Mourinho deu uma entrevista pro DAZN, que é um canal de esportes que surgiu agora recentemente, e o José Mourinho, quando perguntado sobre o Gustavo, ele disse que o Gustavo tem características boas para jogar na Europa, que ele se daria bem na Europa. E o José Mourinho, apesar de não estar em grande fase como treinador, ele entende futebol, porque o José Mourinho já foi um ícone dos treinadores. Ele ganhou a Champions League com a Inter de Milão, ganhou a Champions League com o Porto, era revolucionário antigamente, infelizmente ele não manteve essa ideia e acabou ficando arcaico para a mentalidade atual do futebol. Porém, ainda assim, ele conhece muito de futebol e ele falou que o Gustavo se daria bem na Europa. Então, não tem como dizer que o Gustavo é ruim. Ele pode não ser tudo isso que estão falando, mas ele não é ruim. E, na minha opinião, não seria nenhum absurdo ele ser convocado para a seleção. Até porque temos que pensar na Copa do Mundo de 2022 também. E até lá não tem muitas opções de centroavante para a seleção brasileira. Roberto Firmino já vai ter uma idade muito avançada para o futebol, pode estar jogando em alto nível, mas é difícil. Tem o Gabriel Jesus, o Pedro e o Richarlison. Porém, o Richarlison já demonstrou que joga muito melhor de ponta do que centroavante. E o Pedro ainda não voltou à boa fase que ele tinha antes da lesão. Então, a melhor opção jovem para o momento da seleção é o Gustavo, pelo menos na minha opinião.